de ofertas para os missionários. Esses missionários que existiram aqui nos 5 continentes estão lá pregando o Evangelho. Em alguns lugares não podem pregar o Evangelho assim diretamente, por exemplo, o projeto social, escolinhas, treinamento para a equipe de futebol, então eles que vão com enfermeiros, médicos, se infiltram e aí começam o trabalho da pregação do Evangelho. Em alguns lugares é preciso uma estratégia bem criteriosa para que possa levar a mensagem do Evangelho. E esse dinheiro é justamente para manter os missionários todo ano. Então, vale a pena a gente fazer esse investimento, porque é missão da igreja, e pregar aqueles que vão, outros que ficam. Os que ficam vão através daqueles que vão, né? Vão através das ofertas, através das orações, que é isso que estamos fazendo. Já estamos lá fisicamente, nós podemos estar através da oração e das nossas contribuições. Marcos capítulo 1, versículo 8. Marcos 8, versículo 35. Diz assim a palavra de Deus: mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, em Samaria e até os confins da terra. Pai, damos graças pela leitura da tua palavra e nós pedimos que o teu Espírito Santo fale conosco através desta mensagem. Que a luz do teu Espírito possa iluminar os olhos do nosso coração para que possamos sair daqui edificados. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Quero chamar a sua atenção para essa palavra. Jesus, após ressuscitar, ele reuniu os discípulos e estava se preparando para subir aos céus. E naquele momento, nas últimas palavras, os discípulos perguntaram: Senhor, quando é que vai ser o dia que o Senhor vai voltar a reinar? Jesus disse assim: não se preocupem com isso. Não vos compete ficar preocupado com o dia de amanhã, com o dia que o Senhor voltará. Mas recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo. Recebereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém, Samaria, até os confins da terra. A preocupação que Jesus quis colocar no discípulo era com o fim do mundo, mas era agora no presente. A igreja precisava se levantar, a igreja precisava caminhar a terra, pregar o Evangelho, levar a mensagem do Evangelho a todas as pessoas. Por quê? Porque o homem tem fim. E o fim de uma pessoa que não tem Jesus é um sofrimento eterno, é uma separação eterna de Deus. Então isso não é bom, isso é ruim, porque separar de Deus na eternidade não vale a pena. Por isso Jesus disse: e pregar o Evangelho a toda criatura, a toda criatura. Quando nós iniciamos essa igreja, há 26 anos, 27, 28 anos, nós escolhemos esse nome, Igreja Batista Missionária. Sabe por quê? Porque eu sempre tive vontade de ser um missionário, mas nunca tive assim aquela oportunidade. Eu queria ser enviado por uma igreja, para um país distante, pegar o Evangelho lá fora, eu queria falar sofrendo pelo amor ao Evangelho. Mas essa porta nunca abriu, eu nunca entrei. Então, eu entendi que Deus queria que eu fosse pastor de igreja local. Eu estou até hoje, mas amo missões, contribuo com missões, ajudo na obra missionária, meu coração arde por missões. É por isso que nós temos aqui várias equipes da igreja evangelizando os povoados, investindo sempre com a igreja na Bolívia, a igreja missionária até para a África, enfim. A Igreja Batista Nacional Missionária de Codó, ela é uma igreja de missões, ela é uma igreja missionária. Louvado seja Deus. Jesus disse: ide com todo mundo e pregai o Evangelho. Esta é a lição da igreja. Mas ele falou uma coisa: que a igreja não pode sair pregando o Evangelho sem o poder do Espírito Santo, porque não funciona. A igreja que prega o Evangelho sem o poder do Espírito Santo não tem resultados positivos, resultados que glorifiquem a Deus. Não funciona. Jesus disse: recebereis poder. Ele disse aqui: vocês fiquem em Jerusalém e esperem a promessa do Pai. A promessa do Pai.
depois vocês irão pregar o Evangelho toda a terra. Toda a terra. Então, quando você aceita Jesus, você é selado pelo Espírito Santo. Mas tem um processo, que é o processo de você ser cheio do Espírito Santo. Como é que eu sou cheio do Espírito Santo? Através do meu relacionamento com Deus, através da minha vida de consagração ao Senhor. Eu vou sendo cheio com o Espírito Santo. E aí estou sendo capacitado para pregar o Evangelho. Meus irmãos, a expansão missionária, o avanço da igreja no mundo inteiro, ela depende do poder do Espírito Santo, usando aqueles que se dispõem a ir a pregar o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Jesus disse aos seus discípulos que só depois que eles recebessem o poder do Espírito Santo que estariam autorizados a sair pregando o Evangelho. A palavra é: não vá sem o poder do Espírito Santo, porque você não vai produzir um verdadeiro fruto. Mas a palavra de ordem é: vá no poder do Espírito Santo. E hoje eu quero falar sobre os custos para ser usado pelo Espírito Santo na obra missionária. Os custos para ser usado pelo Espírito Santo na obra missionária. Qual seria o primeiro custo para você ser cheio do Espírito Santo, ser usado por Ele na obra de Deus? Primeiro custo é entregar o seu poder. Entregar o seu poder. Todos nós temos alguns poderes na nossa vida. E se eu não entregar esse poder, o poder do Espírito Santo não vai usar. Eu preciso entregar esse poder. Existem alguns poderes. O poder da vontade própria. O poder da vontade. Eu só faço o que eu quero. É a minha vontade aqui. Se eu não entregar, se eu não entender que o Espírito Santo precisa dominar a minha vontade para que eu possa fazer aquilo que Ele quer, o Espírito Santo não vai me usar. Lembra quando Jesus estava lá no Getsemane orando? Ele dizia assim ao Pai: Pai, faça-me esse graça. Ou seja, faz com que tudo isso vá fora. Mas se não for possível, faça-se a tua vontade. Jesus estava dizendo: Senhor, Pai, eu quero que o Senhor realize tudo isso, se ser preciso eu passar pela cruz. Mas se o Senhor quer que eu faça isso, faça-se a tua vontade. Então, minha vontade, eu tenho que entregar o poder da minha vontade. Eu tenho que me render. Eu entregar para que Deus possa encher o meu coração. Eu tenho que entregar o poder do orgulho. O orgulho adoece as pessoas. O orgulho vem adoecendo os nossos relacionamentos. O poder das paixões. O poder dos desejos mundanos, carnais. Esse poder que está nos nossos corações. Eu preciso entregar esse poder para que o Espírito Santo possa encher o seu poder, para que ele possa dominar a minha vida. Eu preciso entregar o poder do controle sobre a minha própria vida, para que o Espírito Santo tenha o controle dela. Eu preciso entregar o poder da minha autoconfiança, para que eu possa confiar somente em Deus. Então esses poderes eu preciso entregar. Se eu quero ser cheio do Espírito Santo para fazer a sua obra, eu preciso entregar esse poder. Porque eu dominando, eu tendo esse poder, eu assumindo esse poder, não vai funcionar. Não é uma palavra positiva que vai mudar a vida das pessoas. Não são declarações positivas de fé que vai mudar a vida das pessoas. Isso seria muito fácil. Imagina que eu dizia assim para você: a partir de hoje a sua vida não será mais a mesma. Aí você sai daqui acreditando nisso. Aí continua do mesmo jeito. Porque eu vejo muita gente fazer isso e não muda a vida das pessoas. Então, quem tem autoridade para mudar as pessoas não sou eu. Não é a palavra que eu fico aqui. Sua vida vai mudar hoje. Pode ter certeza. Não é assim. Eu preciso entregar o controle da minha vida para Deus, para que Ele possa mudar a vida. Eu preciso me render a isso. Eu preciso entender isso e dizer: aqui está, eu entrego o meu poder. Agora domina a minha vida. O apóstolo Paulo diz: a nossa suficiência vem de Deus. A nossa suficiência, o nosso poder vem de Deus. Então nós, como igreja, precisamos entender isso, entregar
poder da nossa vida nas mãos de Deus, para que Ele nos domine, para que Ele nos encha e nos faça cheios do seu poder para anunciar o Evangelho de Jesus. Amém? Quem está entendendo, diga amém. Outro custo para ser usado pelo Espírito Santo na obra missionária é tirar os espíritos do nosso coração. Tem coração cheio de espíritos, que não é o Espírito de Deus, são espíritos, outros espíritos. Vamos ver? Jesus falou em Mateus capítulo 7, 21, porque do interior do coração do homem, escute isso, do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos. Olha os espíritos aí. Os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Aí ele conclui o versículo dizendo: todos esses males vêm de dentro do coração do homem e contaminam o homem. Todos esses espíritos, esses males, vêm de dentro do coração do homem. Por isso que esse que contamina o homem não é o que sai, é o que entra. É o que entra, né? Tem gente que fala, quando vai viajar, lá na Gabão, eu tomara que está ouvindo, a pessoa que vai comer, que acha que o carro vai viajar. Ela entra no avião, esse avião vai viajar, vai lá, vai para ele. Aí ela entra no peito dele, que tem palavra para poder. Mas Jesus disse que as palavras não têm poder, tem poder que ele vai ter no coração do homem. Então fica no coração, não sai da boca. A gente se impressiona com essas palavras místicas que as pessoas proferem por aí. Não tem a ver com palavras. Aí eu vou morrer. Eu vou morrer. Se eu morrer, eu morro. Amanhã eu morro. Daqui a 10 anos eu morro. Daqui a 6 anos eu morro. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Mas isso não me contamina. Palavras não me contaminam. Me contamina na minha oração. São os espíritos maus para o meu coração. O orgulho, a incredulidade, o medo, a rebeldia, a amargura, o mundanismo. Essas coisas contaminam o meu coração. Por isso, se eu quero ser usado pelo Espírito de Deus na obra do Senhor, eu preciso tirar do meu coração estes espíritos, estes pensamentos de adultério, de fornicação, de homicídio, de furto, de avareza, maldade, engano, dissolução, inveja, blasfêmia, soberba, loucura, orgulho, incredulidade, medo, rebeldia, amargura, mundanismo. A lista é grande. Porque essas coisas me contaminam o homem. E impede a ação do Espírito Santo na minha vida. Então eu preciso lutar. Imagine você herdou uma casa e agora você quer morar naquela casa, a casa muito bonita, você passa dentro da casa, toda pintada, linda, maravilhosa, e você abre a casa. Na hora que você abre a porta da casa, a casa está cheia de areia, barata, rato, todo bicho lá dentro, sujeira, poeira, mal cheio. Aí vocês estão, eu não posso colocar móveis novos dentro dessa casa, porque ela está muito suja. Mas aí você tem uma ideia, você tem a ideia de limpar a casa, lavar a casa, e você faz isso, limpa a casa toda, deixa ela maravilhosa por dentro. Compra os móveis novos e põe dentro de casa. Aí sim. Você não sabe. Se eu quero ser usado por Deus, ser cheio do Espírito Santo, eu preciso limpar a minha casa, ter esses espíritos, o rato, as baratas, a sujeira, as flores velhas, a poeira, a terra, todo lixo dentro da minha mente, dentro da minha casa, para que o poder do Espírito Santo possa fluir a minha vida, possa ser usado por Deus. Tem alguém entendendo? O Espírito Santo só enche um coração vazio dessas coisas. O coração tem que se esvaziar dessas coisas, para que ele possa fluir nessas coisas. Amém, querido? Então há um custo. O custo de tirar esses
espíritos do meu coração, da minha mente, limpar a minha mente, para que o Espírito Santo possa usar. O terceiro custo para ser usado pelo Espírito Santo na obra missionária é entregar o poder de nossa vida a Ele, é entregar o controle da nossa vida a Ele. Aí você está dirigindo um carro na BR, em alta velocidade, você teria coragem de tirar as mãos do volante, amarrar as suas mãos atrás de você e deixar o carro seguir sozinho? Você acha que o carro vai andar sozinho com as suas mãos para trás? Ele anda até, sai da estrada, cai dentro do abismo, ou corre de novo o carro. Não é verdade? Assim é com Deus. Às vezes nós temos medo de tirar a mão do volante da nossa vida espiritual e dizer: Senhor, agora tu dirige, tu controla a minha vida. Nós temos medo de perder, nós temos medo de Deus pedir coisas que nós gostamos tanto, nós temos medo de Deus fazer algumas exigências na nossa vida, temos medo de Deus pedir que a gente faça algumas renúncias, tirando coisas que não lhe agradam, porque já estamos acostumados com elas nos fazem tão bem. Temos medo de que Deus peça que a gente corrija alguns hábitos que nós adquirimos durante a vida. Alguns deles estão ocultos e não sabendo. Temos medo de que Deus peça algumas coisas que nós estamos tão habituados e para sair vai ter que arrancar um pedaço da gente. Quem está entendendo, diga a mim. Eu tenho que entregar o poder da minha vida a Deus. Pense nisso. Não é fácil para nenhum de nós entregar o volante da nossa vida ao Senhor, porque Deus pode fazer algumas exigências. Ele fez uma exigência para um homem na Bíblia, várias pessoas. E uma delas, ele disse assim: vende tudo que tens, dá aos pobres. Quando você vai uma indústria, você vai vender, vai dar para os pobres. Vem e segue. Aquele homem bateu a cabeça, virou as costas para Jesus e voltou para casa, porque era muito rico. Teve outro que o homem disse: eu quero te seguir, Senhor. Sim, tá bom. O filho do homem não tem onde pousar na cabeça. O outro quis seguir Jesus, mas fez uma exigência para Jesus: deixa primeiro o cercar meu pai. O outro disse: eu vou te seguir, mas eu tenho eu vou só resolver o problema agora, eu comprei uma fazenda, eu tenho que colocar uns bois lá dentro da fazenda. Jesus disse que ninguém pode servir a Deus sem Deus. Sabe? Eu preciso entregar o controle da minha vida. Não é que eu vou perder o Deus. Jesus não está preocupado com coisas materiais, ele é o dono de tudo. Ele pode nos dar tudo de volta. Ele até diz: aquele que deixa todo pai, amor e mãe, bens materiais, por amor de mim, receberá 100 vezes mais nessa vida. Isso não é uma coisa. Então, para Deus, não é problema ele querer te abençoar. Para Deus, ele não tem dificuldade de repor o que você perdeu. Ele não tem dificuldade de fazer isso. Porque ele é o dono de tudo, ele pode todas as coisas. A questão é: se eu estou disposto a deixar Deus controlar o que eu tenho, controlar a minha fazenda, controlar o meu filho, controlar a minha família, controlar a minha vida, controlar o meu coração. Será que você terá essa coragem de entregar a direção dessas coisas ao Senhor? É aqui que está a questão. O apóstolo Paulo disse aos Gálatas 2: já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive. Não mais eu. Que coisa, experiência, que relacionamento, intimidade com Deus.